Alunos, bom dia. Como estão todos? Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam devidamente protegidos em suas casas aí, colaborando, né, dessa maneira com a não propagação do nosso coronavírus. Pessoal, muito tem se discutido sobre a maneira com que as aulas serão passadas para vocês, sobre de que maneira a FATESE tem realizado manobras, né, para tentar proporcionar para vocês a melhor maneira de passar o conteúdo. Então, antes de começar a aula de hoje, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, pessoal. Nós estamos fazendo o possível para que o conteúdo seja passado da melhor maneira possível. Então, a gente tem acompanhado todo o esforço da faculdade, todo o esforço da coordenação. Então, por favor, vamos nos adaptar, vamos ter bom senso, tá bem? E a aula de hoje se destina a falarmos sobre formas farmacêuticas líquidas, né? Então, seguindo o nosso cronograma, se vocês bem lembrarem, a aula passada a gente falou um pouco de formas sólidas, hoje nós vamos falar um pouco de formas farmacêuticas líquidas. Entretanto, eu quero só recordar alguns pontos que nós discutimos em semanas anteriores. Então, como a gente já falou, o fármaco ele consiste em qualquer substância que gere alteração no funcionamento biológico, né? Então, através das suas ações, o fármaco é aquela substância que gera uma alteração, né, nesse funcionamento biológico. E aí, dentro da ação do fármaco, a gente conversou sobre dois conceitos diferentes, a farmacocinética e a farmacodinâmica, onde a farmacocinética consiste, novamente, no caminho da droga, né, dentro do organismo. Então, é o que a gente vai fazer com a droga, desde a sua absorção, né, desde a via de administração, até a sua eliminação. Enquanto que a farmacodinâmica consiste basicamente nas ações que esse fármaco, que essa droga vai fazer no nosso organismo. E aí a gente conversou rapidamente sobre as fórmulas farmacêuticas, a gente conversou que existe a fórmula oficinal, a fórmula magistral e a especialidade farmacêutica. A fórmula oficinal se baseia, como já refalado anteriormente, né, aquela fórmula já pré-estabelecida pela indústria, né? Então aquelas dosagens, aquelas medidas que já são pré-estabelecidas, enquanto que a magistral é aquela que a gente, como dentista ou como médico ou outros profissionais, podem fazer a receita e exigir a dosagem que bem indicar. E a especialidade farmacêutica, por sua vez, consiste basicamente no nome comercial, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, Doril, por exemplo. Doril é um nome comercial, é a especialidade farmacêutica, né? E aí a gente conversou que tanto uma fórmula, um remédio de fórmula oficinal ou magistral, eles podem se apresentar de diferentes maneiras. Eles podem ser uma fórmula farmacêutica oficinal de caráter sólido ou de caráter líquido, né? Então, a forma de apresentação do fármaco é diferente de fórmula farmacêutica. Então, quando a gente conversou em formas de apresentação, a gente conversou em sólido, líquido, semissólido ou especiais. Então, na semana passada, a gente conversou sobre as formas farmacêuticas sólidas. Então, eu expliquei para vocês um pouco sobre comprimidos, sobre drágeas, sobre cápsulas e sobre os granulados, né? Então, a gente viu que o comprimido nada mais é do que aquela forma farmacêutica que é obtida por compressão, né? Enquanto que esse comprimido ele pode ser revestido, mastigável ou pode ser um comprimido efervescente. Então a gente conversou que o comprimido ele pode ser revestido por uma ou mais camadas, né? Então, se vocês bem lembrarem,
Quando o comprimido ele é revestido por uma camada que resiste às secreções gástricas, a gente chama de drágea, né? Então, basicamente, a gente utiliza uma drágea, a drágea ela é revestida por um determinado substância que resiste à secreção gástrica. E isso por quê? Porque muitas vezes os medicamentos que a gente vai indicar, nós não queremos que eles passem pelo estômago, que sejam desativados ou destruídos no estômago. Enquanto que em alguns casos a gente utiliza essa proteção, esse comprimido revestido, porque se liberado antes, ele poderia gerar uma irritação na mucosa. Aí a gente conversou sobre as cápsulas, que são basicamente aquelas substâncias que são envolvidas, né, por um invólucro de gelatina, e essas gelatinas elas podem ser ainda gastroresistentes. E o principal exemplo que eu falei para vocês é o antibiótico amoxicilina. Nós temos os granulados, que é aquele fármaco que vem um sachêzinho, né, que é instável em meio aquoso. E o principal exemplo é o Espidufen, dentro da odontologia, que é o ibuprofeno. Então, só para fazer um resuminho sobre as formas farmacêuticas sólidas, nós temos os comprimidos que podem ser dissolvidos em águas, mastigáveis ou revestidos. Quando revestido por uma substância gastroresistente, a gente chama de drágea. Além disso, a gente conversou sobre as cápsulas, que são aqueles receptáculos com substâncias no seu interior, e os granulados, que são aqueles aglomerados que contêm princípio ativo, que são instáveis em meio aquoso. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as formas farmacêuticas líquidas, né? Então, diferente das formas farmacêuticas sólidas, obviamente, que se apresentam em caráter sólido, as formas farmacêuticas líquidas se apresentam no estado líquido. Quais são os principais tipos de formas farmacêuticas líquidas? Os principais tipos são as emulsões, as suspensões, os aerosóis e as soluções. Então, novamente, quando a gente pensa em forma farmacêutica líquida, a gente pensa em emulsão, suspensão, aerosóis ou soluções. Nós vamos focar a nossa aula nas soluções, porque são os mais utilizados em odontologia, né? Então, dentre esses 4 tipos de formas farmacêuticas líquidas, os mais comuns e mais utilizados em odontologia são as soluções. Mas vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Então, emulsão. No que consiste basicamente uma emulsão? Emulsão é aquele medicamento que é baseado em um líquido adicionado a um outro líquido heterogêneo, né? Então, um exemplo clássico aqui, aquela emulsão Scott, né, que alguns de vocês já devem ter tomado para crescer forte e bonito, né? Além disso, nós temos as soluções, as suspensões e os aerosóis, né? As suspensões, diferentes das emulsões, elas são a junção de um líquido com um sólido, tá? Então, as emulsões se baseiam num líquido com um líquido heterogêneo e as suspensões a um líquido adicionado com um sólido. Então, a suspensão, pessoal, é basicamente aqueles medicamentos, né, que vêm com aqueles pós, né, aquele medicamento sólido que fica lá no fundo do frasco que a gente tem que agitar antes de usar. Os aerosóis, entretanto, ele é a soma de um líquido e um sólido que é disperso em gás, né? Então, diferente do emulsão, que é um líquido com um líquido heterogêneo, e da suspensão, que é um líquido com um sólido, entretanto não disperso em gás, os aerosóis, eles são medicamentos que é a adição de um líquido com um sólido disperso em gás. E por fim, a gente entra nas soluções. As soluções, diferente dos 3 anteriores, é a junção de 2 ou mais substâncias homogêneas. Então, nós não temos, como esses anteriores,
duas, três fases de medicamentos. É a junção de substâncias homogêneas, como eu já falei, é sem dúvida o mais utilizado em odontologia. Então, essas soluções elas podem ser administradas, né, por via oral. Elas podem ser utilizadas em vias cavitárias, ou seja, não são deglutidas, né, como por exemplo colutórios e vernizes, ou ainda podem ser injetáveis. Então, quando a gente pensa em uma solução administrada por via oral, a gente pensa aquelas substâncias que são deglutidas, né? Então, portanto, a gente engole. É de se imaginar que essas substâncias, essas soluções, né, por ser administradas por via oral, na grande maioria das vezes, elas tendem a ter um cor e sabor agradável. Aquelas que não são deglutidas, entretanto, elas podem ser colutórios, como aqueles bochechos que a gente faz em odontologia com muita frequência, entretanto a gente não engole, né? A gente faz o bochecho e gospe, ou podem ser, por exemplo, cavitárias, como os vernizes, né? Aqueles vernizes que a gente coloca na estrutura dentária. E por fim, pode ser ainda as injetáveis, né? Um líquido injetável, um medicamento injetável. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Então, uma das soluções que são deglutidas é o xarope, né? O xarope tem uma característica interessante, que é um tipo de solução que contém grande quantidade de açúcar. Então, em torno de 2/3 do xarope é baseado em açúcar. E isso dá aquele gosto, aquele sabor agradável, né, quando a gente toma um xarope. Entretanto, nós temos que tomar um cuidado sobre o seu uso prolongado. Por quê? Justamente por conta da presença do açúcar na sua composição, a gente pode gerar com o seu uso prolongado o aparecimento de cárie e ainda alterar a glicemia em pacientes diabéticos. Então tomem cuidado com a indicação do seu uso prolongado. Uma outra solução frequentemente utilizada para uso oral, né, para deglutição, são o elixir. Então, o elixir, diferente do xarope, que contém somente o açúcar na sua composição além do soluto, o elixir, na sua composição além do soluto e do açúcar, tem álcool, né? Então, tem a presença de álcool. Então, nesses casos aqui, pessoal, do elixir, um exemplo clássico é o biotônico Fontoura, né? Que além de ter açúcar e soluto que gera para nós o mesmo cuidado com o uso prolongado do xarope, nós temos que ter cuidado em relação ao álcool. Uma curiosidade interessante, por exemplo, durante a suspensão das bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, né, durante aquele período, se importou muito o biotônico Fontoura. Isso por quê? Por conta do álcool em sua composição. Então nós temos que tomar bastante cuidado em determinados pacientes devido à presença do álcool. Aí, pessoal, vamos conversar agora um pouco sobre os colutórios, que talvez seja o mais comum, né? O colutório, pessoal, como a gente já conversou, é o mais utilizado, sem dúvida, na odontologia. É um tipo de solução de aplicação na cavidade bucal e frequentemente ele contém agentes antissépticos e, de maneira geral, eles não devem ser deglutidos. Então, quando a gente pensa em colutório, um exemplo clássico que nós temos, o famoso Colgate Plax, Listerine, Periogard. Todos esses medicamentos são aqueles medicamentos que se apresentam na forma líquida, né? E que são frequentemente utilizados em odontologia. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre cada um deles, entretanto, essa aula só sobre o controle químico do biofilme vocês terão mais para frente, em outras disciplinas, mas só a título de curiosidade, quando a gente pensa em um colutório, no padrão ouro de colutório, a gente pensa sempre no Periogard, que é esse que vocês estão vendo na imagem, né? Por conta da sua ação antibiótica. Entretanto, a gente deve ter em mente que o uso prolongado do Periogard gera alguns efeitos colaterais, alguns efeitos indesejáveis,
como o manchamento dos dentes. Além disso, perde um pouco daquela sensibilidade do sabor, né, dos alimentos. Então, apesar de ser o melhor na sua ação antibiótica, nós não podemos fazer o uso prolongado do Periogard, da clorexidina 0,12%. Justamente ele é o mais indicado, principalmente em pós-cirúrgico, né? Como a gente já conversou, a grande maioria de vocês já devem ter feito esse bochecho após realizar uma cirurgia bucal, uma extração de dente, um aumento de coroa, seja lá o que vocês fizeram. Então, para os nossos pacientes, pessoal, quando a gente indica um bochecho de uso contínuo, ou seja, um bochecho que tem ação antibiótica e que possa ser utilizado todos os dias, o indicado seria a gente pensar ou num Listerine ou num Colgate Plax, por exemplo. Tá ok? Então, pessoal, esses são os pontos da nossa aula que eu considero bem importantes. Eu espero, né, que vocês tenham tido bastante atenção aí ao escutar, tá? Anotem as dúvidas, como a orientação do professor Fábio. Coloquem as dúvidas ali no comentário, anotem para no dia da nossa live esclarecer todas as dúvidas, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.